Isaías capítulo 49, versículo 14 e o versículo 15 para o nosso devocional nesta noite, onde o texto diz: Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Esse texto, ele é muito rico na sua linguagem, quando nós observamos a comparação que é feita aqui com algo comum da nossa existência. E esse texto, ele traz então como o assunto principal o cuidado que o Senhor tem para com os seus. E não existe lugar melhor para refletir sobre o cuidado do Senhor, a bondade de Deus sendo confirmada, no que diz respeito aí a observar os seus filhos, caminhar com ele, do que na analogia, na comparação aí com o cuidado da mãe com o seu filho. Nós vemos que a mulher, quando ela expressa o desejo de ter um filho, e quando de fato isso acontece e ela começa a viver as primeiras semanas, os primeiros meses, ela é tomada de uma alegria muito grande, porque afinal de contas ela está gerando uma pessoa, ela está gerando um filho, ela começa a fazer planos com ele, a imaginar, começa a preparar todas as coisas e como que ela vai viver com esta criança. E é claro que a alegria envolve toda a família. É uma bênção que o Senhor concedeu para o ser humano, para o teu povo. E neste texto, o Senhor usa, então, esta comparação para ilustrar, para mostrar a realidade do seu cuidado com o teu povo. Nós observamos aqui, na leitura do versículo 14, que o texto começa dizendo o seguinte: Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Isaías capítulo 49, versículo 14. O que nós encontramos aqui? Sião representa Jerusalém, representa o povo do Senhor. E nesta ocasião, eles estavam vivendo um período de humilhação, um momento das suas vidas em que eles entenderam que, por causa da dor prolongada, por causa do sofrimento que estava prolongado, eles pensaram que o Senhor havia abandonado eles. Estamos falando aqui de uma experiências que eles viveram, e isso aqui por volta do ano 600, antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é uma reação comum do ser humano. Sabe aquele tempo que você ora ao Senhor e parece que não contempla nenhum movimento, nenhuma ação? Parece que tudo permanece como está e você então começa a pensar que a tua oração não está sendo ouvida. É o que o pessoal da época, é o que o povo de Deus estava sentindo. E o problema não está na maneira, no caráter do Senhor. O problema não está nele, o problema está em nós, que somos falhos. Porque o Senhor, ele contempla o teu povo. O Senhor, ele acompanha o teu povo. Só que ele tem os seus meios de se relacionar conosco. Sabe aquela ideia de que o filho, chega um momento que ele começa a buscar algo do pai ou da mãe, e o pai e a mãe resolvem não atender? Né? O filho pede, vai pedindo, passa um dia, pede, passa um outro dia, pede novamente, passa-se a semana, passa-se meses, o filho vai pedindo e o pai e a mãe decidem não atender? Significa que o pai e a mãe estão ausentes dos cuidados do filho? Não. Só não está atendendo aquele pedido específico. Da mesma maneira, o Senhor, ele revela o seu agir aqui neste contexto. O Senhor está
estava acompanhando o seu povo, mas ele mostra para nós aqui no texto que ele tem o seu meio de agir e de como se relacionar com ele. E o que nós contemplamos aqui nesta frase, que ela revela algo importante sobre o nosso coração, né? Que mesmo pessoas fiéis estão sujeitas a passar por este tempo em que tem-se a impressão que o Senhor está distante. Mas é só impressão, né? É só impressão. Por que que eu digo que até os fiéis? Aqui no contexto, é claro que havia as pessoas que haviam desagradado ao Senhor e o Senhor estava cuidando desses, e também nós vemos que havia as pessoas que eram fiéis a Ele, sinceras, e estavam passando também, junto com o povo de Deus, pela mesma circunstância difícil, tá? Esse tempo de humilhação, por quê? Nesse período, eles não estavam vivendo em Jerusalém, eles foram levados cativos para uma outra região e eles estavam sofrendo por causa deste contexto. Eles foram dominados por um rei e então eles estavam vivendo esse sentimento. E uma vez que eles olharam para toda a realidade, clamando ao Senhor por socorro e dizendo que Deus não estava atendendo, então veio o sentimento: o Senhor nos desamparou. O Senhor se esqueceu de nós. Aí Deus responde a esta afirmação, a este pensamento que eles estavam tendo. No versículo 15: Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Então, como eu disse aqui no início, o Senhor usa uma imagem muito forte do relacionamento do ser humano para ilustrar, para revelar o seu cuidado com o povo da aliança, com o teu povo. Irmãos, qual mulher que abandonaria um filho? Qual mãe que abandonaria o filho? É claro que nós já ouvimos de casos assim, mas são casos isolados, são exceções. Uma mãe que luta pelo filho, que ama, que planeja ter aquele filho, que faz planos com ele, é claro que esta mulher vai procurar carregar aquele filho no seu ventre com carinho, com todo cuidado. Ela sofre por ele, procura se alimentar bem para alimentar bem essa criança, protege, se compadece. Então é todo um cuidado. Tem todo um cuidado. E o que é interessante é que Deus, ele observa toda essa situação e ele então acrescenta uma afirmação. Ele diz o seguinte: olha, uma vez que é visível que uma mulher cuida perfeitamente do seu filho, do filho que ama, provendo todas as coisas para ele, certamente então essa criança sempre será muito bem cuidada, sempre será guardada, sempre será protegida. Então o Senhor, ele está procurando chamar a atenção do povo para esta realidade. Aí ele confirma, ainda no versículo 15, ele continua: ó, ainda que se essa vier a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, o Senhor usa aqui algo improvável, mas que pode acontecer. Uma mulher cuidando do seu filho com todos os cuidados e o Senhor mostrando: eu cuido da mesma maneira. Mas se por alguma razão esta mãe ou qualquer mãe vier a se esquecer do seu filho, por qualquer circunstância, eu de maneira nenhuma me esquecerei de vocês. Então, Deus estava revelando algo para o seu povo, para que eles pudessem ter a certeza, a convicção de que o Senhor estava cuidando deles. Apesar de eles estarem vivendo num contexto ruim, apesar de eles estarem vivendo numa situação ruim, o Senhor estava cuidando deles. Irmãos, isso não é diferente conosco hoje. Quantas vezes eu e você ficamos pensativos, imaginando o que Deus tem pensado da nossa vida, o que o Senhor tem pensado de nós? Irmãos, isso acontece com qualquer pessoa. Acontece com um membro da igreja, acontece com um diácono, com um presbítero, com um pastor. E às vezes, né, a pessoa pensa que um pastor, um presbítero, eles são super crentes, mas não.
Todos nós sofremos isso. Todos nós, em determinado momento da vida, quando nós estamos orando e vivendo algumas experiências, nós procuramos refúgio no Senhor. E é claro que quando nós buscamos o refúgio dele, nós queremos a resposta imediata. Nós queremos ver o agir do Senhor no mesmo momento em que nós chamamos por ele. Nós queremos ver o agir do Senhor no mesmo momento em que nós clamamos por ele. Senhor, eu estou orando aqui agora, eu estou pedindo, eu estou apresentando isto para o Senhor, eu estou apresentando o meu coração para o Senhor. Me atende. E o que acontece? Não acontece nada. A gente olha à nossa volta assim, tudo está em silêncio, tudo está normal, está da mesma maneira. Então é comum, diante desta realidade, o pensamento vir. Será que eu pequei contra o Senhor? Será que eu fiz algo? Será que eu desagradei a Ele? Ou se aí você analisa a sua vida e você fala, não, mas o Senhor é misericórdia, o Senhor é aquele que perdoa, o Senhor é aquele que confirma o teu amor. Então, quando será que Ele vai responder? Será que Ele está contemplando tudo isso? Irmãos, o Senhor, Ele está dizendo a tua palavra, independente de qualquer circunstância, os meus filhos não serão esquecidos por mim. Ainda que qualquer mãe, ainda que qualquer pai, ainda que família possa abandonar, eu não me esquecerei de vocês. Então Deus admite então que jamais ele deixaria o teu povo. Essa verdade é confirmada na pessoa de Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo, olhando também para a preocupação do povo nos seus dias, na sua época, e ele observa ali o quanto que as pessoas viviam aflitas por diversas razões, por diversas situações. E é claro, irmãos, que o ser humano, ele fará de tudo para viver bem. Ele fará de tudo para preservar a tua vida, para viver em paz com as pessoas, mas é claro que às vezes isto não é possível, isto é, não é possível vivermos sem aflição alguma, sem alguma dificuldade, sem alguma preocupação. É difícil, as preocupações vêm, né? Mesmo você procurando evitar, as preocupações surgem. As circunstâncias que nos causam aflição, elas surgem, elas chegam na nossa vida. E aí, diante desta experiência, qual deve ser a nossa atitude com o Senhor? Qual deve ser a atitude com o nosso Senhor? Lembra quando eu disse no Salmo, na primeira leitura, o que o texto diz, o que Davi afirma no texto? Trazendo a imagem ali de um pastor conduzindo um rebanho, não é? Um pastor, uma ovelha, e a gente sabe que a ovelha ela é um animal bastante sensível, né? Se assusta facilmente, e é interessante que o texto mostra faz esta comparação com um animal que ilustra muito bem a fragilidade daquele animal e o cuidado do pastor. Então, aplicando isso para o povo de Deus, o Senhor mostra: vocês são frágeis. Vocês são muito frágeis, mas eu sou o pastor que cuida. Eu sou o pastor que dá o alimento. Eu sou o pastor que provê todas as coisas que vocês precisam. E o texto, então, traz essa verdade para nós. E o Senhor Jesus, ele vai confirmar isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26, quando Jesus, observando a preocupação das pessoas e as suas aflições, ele disse o seguinte: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Olha que comparação que Jesus faz, ela que está relacionada aqui com o que Deus havia dito para o pessoal lá nos tempos do profeta Isaías. Por que vocês estão aflitos dessa maneira? Né? Então vamos lá. Isaías sendo usado por Deus para trazer uma mensagem para as pessoas, olha, por que vocês estão preocupados?
Eu estou cuidando de vocês. Eu estou caminhando com vocês. Agora aqui, nós vemos Jesus nos seus dias. Ora, 600 anos depois do povo ter vivido essa experiência, o Senhor contempla o mesmo contexto. Olha, por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão aflitos? E ele faz mais uma vez uma comparação com a natureza. Ele olha, observai as aves do céu, não juntam em celeiro, tá? Elas não colhem, não semeiam, não ajuntam em celeiros, elas vivem as suas vidas e o vosso Pai cuida de todas elas. E Jesus ainda acrescenta: vocês não valem muito mais do que as aves? O Senhor não estava menosprezando a natureza, mas ele está fazendo uma comparação. Ora, vocês não valem muito mais do que as aves? Um ser tão pequeno, né? A ave do céu tão frágil, e o Senhor cuida de todas elas. Com certeza o Senhor vai cuidar de vocês também, desde que vocês descansem neles. Então, diante desta realidade, nós devemos observar algumas coisas que são essenciais para a nossa vida. Primeiro, nós devemos constantemente combater os pensamentos de abandono. Nós devemos combater isso constantemente. Nós devemos descansar no Senhor. Nós devemos entender que o Senhor é aquele que cuida de nós. Então, muitas vezes, o coração interpreta as diversas dificuldades que vivemos, dificuldades financeiras, dificuldades com a nossa saúde, com enfermidades, né? Tempo que a gente aguarda alguma coisa e a gente fica naquela angústia, esperando logo o desfecho, a solução de tudo aquilo. A gente interpreta todas essas coisas como sinais de que o Senhor estivesse ausente de nós por alguma razão. Então, nós precisamos entender, à luz desses textos, desses versículos, que não podemos deixar que esses pensamentos tomem conta do nosso coração. Então nós devemos combater isso. Nós devemos combater. Quando esse pensamento começar a rondar a nossa vida, a nossa alma, nós devemos lembrar sempre da palavra do Senhor. Eu sou o pastor de vocês.